Esse é o projeto de controle de um bebedouro de água, na qual ele tem que controlar a troca de água baseado na temperatura. O código foi feito tudo em Arduino e a parte digital do circuito está na protoboard. Tem os dois LEDs indicando as válvulas. O LED laranja é a válvula de baixo da saída e o LED verde é da entrada de água. Esses dois fios aqui indicam os sensores de cima e de baixo, sensores de nível, o sensor DHT11 de temperatura e umidade, ligado direto no Arduino. Aqui é a pinagem dele, como foi ligado. Os sensores estão usando um pull down com resistor de 10K para o negativo. Então eles normalmente estão abertos. Tem um botão extra aqui, só que ele não está ligado no circuito, era só para teste. No código, ele vai nesse caso a cada 15 ou 30 segundos renovar. Então na hora que chegar no tempo certo ele vai ligar o LED laranja, que seria estar escoando a água, e esperar os sensores de nível aqui acusar que a água tá baixa, já baixou do nível mínimo, e depois começar a encher novamente. Ativou o sensor para esvaziar. Aqui no console ele mostra renovando a água, esvaziando. Aí eu tiro o primeiro fio. Agora quer dizer que o nível está médio, está no meio. E tiro o segundo fio. Quer dizer que a água esvaziou toda. Agora ele ligou o LED verde, que é correspondente ao outra válvula. E está enchendo. E fechou a válvula, baixando o nível dela para 0. Fechou a válvula de saída. Aqui na serial ele mostra que está enchendo. Agora eu venho e ligo o correspondente aos sensores para ele apagar. Aqui no serial ele volta a rodar o código. Esse é o display serial. Ele mostra o código saindo, o código rodando, conforme as saídas do sensor. Vou voltar aqui numa parte que ele troca a água. Essa é a parte de sensores. Tem a umidade e a temperatura vindo do DHT11, o nível do reservatório, daqueles dois sensores, o período de troca, que é o valor definido, que baseado na temperatura ele define se é o curto ou o longo. Nesse caso é de 30 segundos. Contador é o contador que usa a função de milissegundos do Arduino, o milis. Ele vai contando em milissegundos até zerar. Mais ou menos são, acho que 49 dias. A próxima troca é o valor que o contador tem que alcançar para ocorrer a próxima troca de água. E o tempo é o contador, só que em horas, não em milissegundos. A parte de baixo aqui é o período de troca, que é quando ele confere a temperatura. No caso aqui está curto, porque está correspondente à temperatura. Se tivesse mais frio, menor que 25 graus, ele ia deixando longo, ia demorar mais tempo para trocar a água. E esse é o status da válvula. Ele inicia o loop de renovar a água, esvazia e depois enche.
Depois que ele fez isso, ele volta a rodar normalmente o programa, aguardando até alcançar a próxima troca no contador. Esse é o código dele. Aqui no início do código tem todas as instruções para montar o circuito, a pinagem, os sensores, as válvulas, um botão de teste, a instrução para ligar o sensor de HT onde está mais para baixo. No caso aqui ele vai ligado no pino 2. O diagrama para montar o sensor é esse daqui. Eu uso um resistor de 1K ou 10 direto no sensor. Essa parte do código tem as variáveis que devem ser alteradas. A primeira, período curto, você altera para o valor do período mais curto, que no caso aqui é 8 horas. E 8 horas em milissegundos é esse resultado aqui. E em 12, que é o período longo. E a temperatura vai ser a temperatura que você quer que alterne entre um período ou outro. E seguindo o código tem a explicação de como é a saída. Está comentado aqui como que ele manda o print no serial. Esse daqui é a função que confere a troca, confere a temperatura e troca os perfis lá de longo ou curto. Usando um condicional. Aqui é a parte do relógio, que usa a função milhas. Essa é a parte que exibe o relógio em horas. Aqui é a parte de troca de água nos intervalos. Essa é a parte que mostra como é lido os sensores e passado os parâmetros. Nesse caso, quando está sensor alto e sensor baixo, ele passa o parâmetro 1, que é vazio. E assim ele vai continuando até com exceção do 1 e 0. Ele passa o parâmetro 0, que é correspondente ao erro. Não tem como o sensor de cima tá alegando que tem água de baixo, não. Essa é a função de encher, que é igual à função de esvaziar o reservatório. Para encher o reservatório, ele ativa uma válvula e desativa outra válvula. Essa é a função de esvaziar, é igual a outra. Só muda a ordem das válvulas. Aqui tem a condição conforme ele leu no sensor status. Se o nível tiver entre 2 e 3, que é médio ou cheio, ele esvazia. Se der erro ou tiver vazio, aí ele não faz nada. Essa é a função de fechar as válvulas. Ela garante que as válvulas estão fechadas. E essa é a função de reciclar a água do reservatório. Ela executa as duas funções de esvaziar e encher seguido. Esse é o projeto. Ele está funcionando aqui na protoboard.
mas ainda não foi testado na instalação final. Qualquer dúvida, é só postar aí.